Segura aí que hoje vem vídeo longo. A gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico, que é postura. Uma das grandes causas de procura ao consultório do especialista em coluna, do ortopedista, é a queixa postural. É muito frequente, praticamente todo dia que a gente está no consultório tem um, dois ou três pacientes, principalmente a população adolescente, que eu vou falar para vocês e explicar daqui a pouco, com queixas de postura trazido pelos pais ou encaminhado por outros médicos, outros profissionais de saúde, médicos e não médicos, falando que a postura está errada e precisa ser corrigida. Então, vamos entender primeiro o que é postura. Postura é definida como o posicionamento do corpo ou partes do corpo no espaço, ou seja, o posicionamento espacial do nosso corpo. E o que determina a nossa postura? É simplesmente a coluna vertebral? Se fosse simplesmente a coluna vertebral, por exemplo, uma gestante, que durante o processo da gestação gradativamente vai modificando a sua estrutura corporal, o seu alinhamento, a sua postura, para poder permanecer em pé, ou seja, vai afastando as pernas, vai modificando o alinhamento do tronco para poder se permanecer em pé. Então a gestante teria um problema de postura e gestante não tem problema nenhum de postura. Então a nossa postura é determinada por alguns fatores. O primeiro fator é genético, ou seja, nós temos o formato e posicionamento do corpo muito similar aos nossos pais, mas existem outros fatores. Se a gente pensa, vamos raciocinar um pouquinho antes, se a gente pensa que o ser humano, o homem, é o único animal, o único bicho na face da Terra que mantém a postura bípede ereta, ou seja, nós nos mantermos em pé, ou seja, temos o eixo principal do corpo vertical, o único animal na face da Terra que tem essa postura constante. Outros animais podem ter isso ocasionalmente. Então nós sofremos a ação da gravidade no nosso eixo principal. Então todo dia a gente luta para ficar em pé. Todo dia a gravidade luta para empurrar a gente para baixo. E quem ganha essa batalha, né? Muitas vezes é a gente que consegue se manter nessa posição, muitas vezes é a gravidade que consegue empurrar a gente para baixo. Então, a postura, na realidade, não é um problema e muito menos é determinado pela coluna vertebral. É diferente da gente pensar em deformidades da coluna que são determinadas pela coluna vertebral. A postura é uma consequência da nossa estrutura corporal lutando contra a gravidade. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu determinasse se tivesse uma junta médica e determinasse que a postura correta seria todo mundo com o braço levantado, ninguém iria conseguir manter isso de forma constante. Você iria manter o braço levantado, daqui a pouco iria fadigar, não tem musculatura adequada para se manter nessa postura, iria cansar, iria doer e você baixaria o braço para a posição de conforto. E a posição de conforto está certa ou está errada? A posição confortável é a correta, a posição desconfortável, a posição que dói, que machuca, é a posição que machuca. Então, a gente consegue entender quando a gente fala isso com o braço, mas a grande parte da sociedade não consegue entender, da população na realidade, que não é social, não consegue entender que com o tronco da gente se comporta exatamente da mesma forma. Ou seja, a gente luta contra a gravidade para sustentar um peso, que é o nosso próprio peso. Então, para se manter nessa posição, é necessário que se tenha uma boa massa muscular, é necessário que tenha uma boa distribuição de peso corporal, é necessário que se tenha esse peso corporal basicamente composto de uma massa ativa, como a massa muscular, e que tenha pouco ou muito pouco uma massa como a massa gorda, a gordura, que não tem uma função específica de sustentação. Com isso, o que a gente vê, principalmente naquela população que eu falei, nos adolescentes? Por que isso é tão frequente, a queixa no adolescente? Apesar que hoje em dia, cada dia mais tem vindo adultos com essa queixa, muitos querem modificar depois dos 30, 40 anos, talvez até por questões estéticas, meramente estéticas, estão querendo modificar a sua estrutura, o que é praticamente impossível. Então, por que acontece no adolescente? Principalmente numa faixa etária muito específica da adolescência, onde se tem o estirão de crescimento, ou seja, o adolescente ele vem com uma determinada altura durante um período um pouquinho prolongado, ele entra na puberdade e ele rapidamente ganha altura. Aí, nesse fator, ainda entra um fator agravante, que é a questão da propriocepção. Então, quando a gente tem o estirão de crescimento, o cérebro da gente não reconhece de forma tão rápida como cresceu essa modificação do corpo. Então, mais ou menos isso. A propriocepção é uma modalidade sensorial
cerebral que reconhece, consegue reconhecer de forma bem simples, consegue reconhecer onde está nosso corpo no espaço e as partes do nosso corpo. Com a propriocepção íntegra, a gente consegue sentir a profundidade do chão e andar sem tropeçar. Porque se a gente não tivesse isso íntegro, a gente teria que o tempo todo estar olhando para o chão e entendendo a profundidade e onde a perna da gente está. Com a propriocepção íntegra eu consigo tocar na ponta do nariz com o olho aberto e o olho fechado e a gente consegue com isso se entender no espaço. Quando o adolescente cresce muito rápido, a adolescente cresce, a propriocepção não acompanha essa velocidade de crescimento e eu, de um certo modo, de uma forma bem simples de explicar, é como se o cérebro ainda não entendesse que o adolescente cresceu. Então, normalmente, ele tende a não entender, a não fazer um reconhecimento, autorreconhecimento corporal, não entender que o braço cresceu, que ele ganhou altura, ele tende a se curvar um pouco mais, para saber como lidar com essa nova situação. Então, postura não é doença. Você pode até achar, eu acho feio, eu acho bonito. Isso é outro fator. É diferente da gente achar, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, ou determinada postura, ou determinada posição vai me levar a ter doença, vai me levar a ter problema. Postura não é problema, postura não é doença, postura não vai levar a doenças no futuro, ou seja, a posição confortável não pode te fazer mal. A posição desconfortável que causa incômodo, dor, é essa que deve ser combatida. Se você quer ter uma postura, digamos, mais elegante, mais bonita, seja como for, não é através de tratamentos específicos, não é através de utilização de coletes, não é através de outros tipos de terapia, apesar que muita gente também procura a gente e questiona a respeito do RPG, que é uma modalidade fisioterápica de reeducação postural global. Na realidade, o RPG é excelente e deve ser utilizado, mas é um pontapé inicial. Se após o RPG o paciente não consegue manter com regularidade uma atividade física, o alongamento de cadeias musculares específicas, o ganho de massa muscular no tronco para se manter nessa posição, é esperado que ele retorne à sua posição de conforto, ou seja, a sua postura dessa forma. Então, apesar da gente receber com essa frequência altíssima essas queixas, isso não se trata de uma doença, e muito menos uma doença da coluna vertebral.